Então, galerinha, estamos nós aqui novamente para dar continuidade às nossas aulas. E hoje o tema a ser trabalhado e abordado é o tema que fala a respeito de intervalos numéricos, ou seja, hoje nós iremos falar a respeito de intervalos numéricos, o que é um intervalo aberto, fechado, semiaberto à direita, semiaberto à esquerda, como é que se utiliza corretamente o menos infinito, o mais infinito, e também resolvendo algumas operações com intervalos. No caso, as operações básicas, como por exemplo, união de intervalos, subtração de intervalos, intersecção de intervalos, e resolvendo algumas questões, problemas que a gente pode estar tirando dúvidas de vocês posteriormente, caso não tenham entendido, certo? Então, a nossa aula de hoje vai ser falando a respeito de intervalos numéricos. Espero que vocês compreendam, espero que entendam. Entretanto, repito, como eu disse no primeiro vídeo, se não entenderam, se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta para fazer a respeito do tema, não se acanhem. Podem nos procurar, perguntem, tirem as dúvidas de vocês, que será um prazer esclarecer e tornar tudo claro na mente de vocês, certo? Então, fiquem comigo aqui, prestem atenção no tema, espero e desejo de já a todos vocês bons estudos. Então, bem, pessoal, vamos agora dar início ao nosso próximo tema a ser trabalhado, que é continuação, né? Na verdade, nós iremos falar agora a respeito de intervalos numéricos. E o que seria um intervalo numérico? Quando se trata de um conjunto, esse conjunto ele pode ser representado de diversas maneiras, como, por exemplo, eu posso representar um dado conjunto pelo diagrama de Venn, eu posso representá-lo através de uma sentença, eu posso representá-lo através de um gráfico, de uma reta numerada. E quando se trata de intervalos, nada mais é do que a representatividade de conjuntos, certo? Utilizando apenas os termos que limitariam esse conjunto como início e final, ou hipoteticamente um início e um final para esse conjunto. Então, quando se trata de intervalo numérico, galera, esse intervalo numérico ele pode ser um intervalo aberto, um intervalo fechado e um intervalo semiaberto, ok? O intervalo aberto ele vai ser representado dessa forma, com os colchetes para fora. O intervalo fechado será representado dessa forma. E o intervalo semiaberto, que pode ser semiaberto à esquerda, semiaberto à direita. Como é que lê um intervalo desse, galera? Aqui eu tenho um intervalo aberto de extremos A e B. Intervalo fechado de extremos A e B. Intervalo semiaberto à esquerda de extremos A e B. Intervalo semiaberto à direita de extremos A e B. É assim que se lê corretamente um intervalo numérico, ok? Uma pequena observação é que quando você estiver utilizando no seu intervalo numérico as seguintes notações, que é o menos infinito e o mais infinito, nessas notações o intervalo, a parte dele sempre vai ficar aberta. Por quê? Porque se eu fecho no menos ou no mais infinito, eu dou ideia de final. E nós sabemos que os números não possuem fim, não possuem uma limitação. Então eu não posso fazer com que essa limitação hipoteticamente fique subentendida. Então, menos infinito e mais infinito, o intervalo do lado deles sempre será aberto, ou você pode também estar usando um parênteses indicando que ali tem um menos infinito ou um mais infinito, ok? Sendo que, quando se vai trabalhar intervalos numéricos, a gente tem a seguinte situação. Observem aqui. Aqui eu tenho um intervalo dito intervalo fechado de extremos A e B. Estes intervalos aqui, todos eles possuem o que nós chamamos de representação através de uma sentença e representação através de uma reta, de um conjunto, de um gráfico chamado assim. Como é que ficaria o intervalo fechado de extremos A e B? Eu teria que x pertence aos reais, ou aos naturais, ou aos inteiros. Eu vou colocar aqui reais que eu vou generalizar, ok? X pertence aos reais, está o quê? A é menor ou igual a x, que é menor ou igual a B.
ok? Consequentemente, esse conjunto fechado ele também tem uma representatividade no gráfico, que ficaria mais ou menos assim, ó, intervalo fechado no A, intervalo fechado no B. E essa parte aqui é a que representa os números compreendidos entre A e B, ou seja, eu tenho aqui o colchete, tenho aqui a sentença, tenho aqui o gráficozinho bonitinho. A mesma coisa a gente vai fazer aqui nos outros, ó, vamos lá ganhar tempo. Nesse caso ficaria x que pertence aos reais está o quê? A é menor que x, que é menor que B. A representação no gráfico vai ficar o intervalo aberto no A e o intervalo aberto no B. E aqui os números que estão compreendidos entre A e B. Nesse outro caso aqui, ó, x pertence aos reais, tá o quê? No A é aberto, no B é fechado. Então, A menor que x, que é menor ou igual a B. Muito bem, você já percebeu, né? Ou seja, quando o intervalo é aberto, eu utilizo apenas o menor ou maior. Quando o intervalo é fechado, menor ou igual, maior ou igual. Por que isso? Porque no momento que eu digo que é apenas menor ou maior, eu estou dizendo que esse extremo não pertence ao conjunto, ele é apenas uma referência. Quando eu digo que é menor ou igual ou maior ou igual, aí eu estou dizendo que, além de uma referência para a limitação, aquele extremo também existe no meu conjunto, pertence ao meu conjunto. Dando continuidade, A menor que x menor ou igual a B, aqui o intervalo aberto no A, intervalo fechado no B, e entre eles o número compreendido, que é o nosso conjunto. Aqui, x pertence aos reais, está o quê? A é menor ou igual a x, que é menor que B. Então, nesse caso, o gráfico já seria fechado no A, aberto no B. E entre eles, o que eu estou representando no meu conjunto. Nesse outro caso aqui, percebam que aqui agora eu estou trabalhando com menos infinito. Como eu disse, o intervalo aberto aqui do lado deles. Então, aqui eu sei que x pertence aos reais, tá o quê? Nesse caso, percebam que está vindo do menos infinito até o B, e fechado. Então, eu vou concluir que este x que pertence ao conjunto dos números reais, na verdade, eu pego e digo, ó, pois o meu x, ele é menor ou igual a B. Ou seja, ele está indo do B até o menos infinito, ou seja, o B é o maior número que eu tenho. Então, x é menor ou igual a B, vai de B até menos infinito. E a representação desse número no gráfico vai ficar mais ou menos isso aqui, ó, fechadinho aqui no B, ó, o intervalo fechado, e como está indo até o menos infinito, não há necessidade de colocar o menos infinito como referência. Na verdade, isso é um equívoco absurdo. Então, no momento que não tem nenhuma referência ou nenhuma extremidade, já fica subentendido que está indo para o menos infinito. Então, o gráfico vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Nesse outro caso, ó, já mudou, agora já é o mais infinito. Então, x pertence aos reais, está o quê? O x agora ele é maior ou igual ao A, que ele vai de A até o mais infinito. E o gráfico dele vai ficar, ó, saindo de A, fechado, poderia ser aberto também, sem problema. E, como eu disse, não há referência, vai até o final da reta, indicando que ele está indo até o mais infinito. Professor, e quando ele está indo do menos infinito até o mais infinito? Beleza, então eu simplesmente digo que x pertence ao conjunto dos números reais. Porque se está indo de uma extremidade à outra, do menos infinito ao mais infinito, ele está contemplando todos os números reais existentes numa reta numérica. Então, o gráfico dele vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Coisa linda de se ver. Então, esse seria o gráfico, não tem extremidade, nem para menos, nem para mais infinito. Ok? Então, a representação de um conjunto pode ser feita através, de um intervalo numérico que é um conjunto, pode ser feita através do colchete, pode ser feita através de uma sentença matemática, ou pode ser feita através do gráfico, sendo que cada uma tem correlação com a outra. E não esqueçam, se o intervalo for aberto,
o símbolo é de menor. Consequentemente, o intervalozinho aqui, ó, a bolinha não vai ser pintada, certo? Colocando aqui uma pequena observação. Bolinha aberta implica dizer que vai ser utilizado maior ou menor. E o que é que significa isso? A extremidade não pertence ao conjunto que está sendo trabalhado. Entretanto, se a bolinha for pintada, implica dizer que vamos usar o menor igual ou o maior igual ou menor igual. Significa dizer que a extremidade não é apenas uma referência, mas existe e pertence ao conjunto que está sendo trabalhado, ok? Vamos responder aqui alguns exercícios para a gente entender melhor esse assunto. Então, pessoal, beleza. Já entendemos como é a representação de um intervalo numérico, certo? Que pode ser pelo colchete, pode ser pela sentença, pode ser pelo gráfico. Só que dentro desse intervalo numérico existe uma coisa chamada operações. E quais seriam as operações que a gente vai estar fazendo utilizando esses conjuntos? São aquelas operações básicas, que seria a união, a intersecção e a subtração destes intervalos. Então, vamos entender como é que funciona isso. Olha o exemplo, o que é que o exemplo diz? Dados os conjuntos A e B, determine a união de B. Aqui a gente poderia fazer de diversas formas, entretanto eu vou fazer pelo módulo gráfico, que fica bem mais fácil de compreender. Então, se ele quer a união de B, primeiro eu vou identificar quem é o conjunto A. E quem seria o conjunto A? Fechado no 1, aberto no 3. Então, eu pego aqui o 3, coloco um intervalozinho aberto nele e vou achurar entre o 1 e o 3. Esse é o conjunto A, a representação dele. Quem é o conjunto B? O conjunto B, nesse caso, ele é aberto no 2, então, aí é um outro detalhe. Se ele está aberto no 2, o 2 não vai ficar em qualquer posição na reta. O 2 ele tem que, obviamente, estar compreendido entre 1 e o 3, até para que a gente possa estar fazendo o julgamento preciso dessa situação. Então, eu vou pegar o 2 e colocar aqui, ó, entre o 1 e o 3. Intervalo nele aberto. O 9 está à direita do 3, então no intervalo do 9 é fechado. Então, está aqui. Aberto no 2, fechado no 9 e pronto. Então, quando eu quero a união de B, o que é que vai acontecer? É só lembrar da regrinha que eu vou dizer a vocês. Quando fala da união, a gente trabalha com as extremidades. Quando se fala de intersecção, a gente trabalha com o centro, ok? Então, bora lá. O que é união? É colocar tudo dentro de um mesmo intervalo. Então, por isso que eu vou trabalhar com as extremidades. Eu vou aqui pegar o 1, eu vou pegar o 9 e vou perceber que o meu novo intervalo contempla tanto o intervalo A quanto o intervalo B. Logo, eu fiz a união destes dois intervalos, ok? Vamos ver aqui a intersecção entre A e B. Aqui eu tenho o conjunto A. O conjunto A, novamente, 1 e 3. Então, está aqui o 1, intervalo aberto no 3. O conjunto B, ele é 2, que eu já sei que aqui é aberto, e 9, que é fechado, aqui à direita do 3. Então, esse é o meu conjunto B. Consequentemente, a intersecção de B vai ser o quê? Observe. O que é intersecção? É o que existe em comum. E como é que eu vou verificar o que existe em comum? É só eu ter o que tem tanto no primeiro quanto no segundo. Então, por isso que eu vou agora trabalhar com o centro da situação. Então, aqui o intervalo vai ficar aberto no 2 e aberto no 3. E eu vou aqui achurar entre eles. E percebam que este intervalo tem tanto no primeiro quanto no segundo. Percebam que do 1 até o 2 tem no primeiro, mas não tem no segundo, então não serve. Esse aqui de
3 a 9 tem no segundo, mas não tem no primeiro, então também não serve. O que é que tem nos dois simultaneamente? O intervalo que vai de 2 até o 3. Então, essa é a intersecção entre esses dois conjuntos. Professor, tem também a diferença, não tem? Tem. A diferença é muito simples. A diferença, basicamente, se eu compreendi o que é a intersecção, a diferença ela não vai me dar trabalho. Então, vamos lá. O conjunto A, eu já sei que é esse daqui, ó. Fechado no 1, aberto no 3. O conjunto B, eu já percebi que ele é aberto no 2, fechado no 9. O que é a diferença? É retirar. E o que é retirar? Subtrair, retirar. Então, mas quem eu devo retirar, professor? Eu vou retirar a intersecção. Então, na subtração, a primeira coisa que eu vou procurar é quem é a intersecção, ou seja, o conjunto A menos B, ele vai ser dado por qual intervalo? A primeira coisa que eu vou buscar é a intersecção. E eu já percebi que esse espaço aqui é o espaço que contém a minha intersecção. Então, eu vou subtrair a intersecção. Ok, beleza, professor. Se essa é a intersecção, eu vou tirar essa intersecção do conjunto A. Tirando essa intersecção, vai sobrar quem? Vai sobrar o intervalo que vai de 1, certo? O intervalo que vai de 1, aqui, ó, de 1, fechadinho, certo? Até o 2. Até o 2. Então, ó, vai vir de 1 até o 2. Só que tem um detalhe, pessoal, aqui, quando se trata de subtração. Entendam uma coisa, deixa eu ver se eu consigo ser bem claro e bem objetivo. Se subtrair é retirar, e se quando o intervalo está aberto, a extremidade não pertence ao conjunto, significa que o conjunto que foi retirado, subtraído, o 2 não pertencia a ele. O 2 é apenas uma extremidade, uma referência. Se o 2 não pertencia ao conjunto que foi retirado, ele continua no conjunto que está ainda aqui. Ou seja, trocando por miúdos, na subtração de conjuntos, quando isso só serve para os termos do meio, nas extremidades permanecem da mesma forma. No meio, quando eu subtraio e o intervalo é aberto, ele vem fechado. Se for fechado, ele vem aberto. Então, esse aqui é o conjunto que representa a subtração de A por B. Ok? Vamos responder aqui mais um exemplo para a gente entender melhor esse conteúdo. Nesse caso aqui, observem, ele deu dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. E ele quer saber quais inteiros pertencem ao conjunto B menos A. Então, eu vou subtrair o conjunto B do conjunto A. Então, beleza. Quem é o conjunto B? Fechado no 0, fechado no 5. Então, tá aqui, ó. Fechado no 0, fechado no 5. Esse é o conjunto B. Quem é o conjunto A? O conjunto A vai ser aberto no menos 2, que está à esquerda do 0, e fechado no 3, que vai estar entre o 0 e o 5. Então, esse é o conjunto A. Consequentemente, quem vai ser o nosso conjunto B menos A? Simples. Que foi que eu acabei de dizer para vocês. A primeira coisa que eu vou buscar é a intersecção. E eu percebo que a intersecção é essa região aqui. E essa região é que vai ser retirada. Mas quem é que vai retirar da onde, professor? O conjunto A vai ser retirado do conjunto B. Então, quem é que permanece?
parte de B vai permanecer. E qual foi a parte de B que restou? Foi essa partezinha bem aqui, porque a região da intersecção eu tenho que retirar. E como eu disse a vocês, nos termos do meio, quando o intervalo ele é fechado, na subtração ele vai vir aberto. Então o intervalo aqui no 3 agora vai ser aberto. E o 5 permanece do jeitinho que era. Se é fechado, vem fechado. Se é aberto, vem aberto. Logo, esse intervalo aqui é o intervalo que representa a subtração do conjunto B pelo conjunto A. A pergunta não é essa. A pergunta é: quantos inteiros pertencem a esse conjunto? Aí é onde vem o detalhe. Vou escrever aqui. B menos A. Como ele quer apenas os inteiros, eu vou colocar aqui por enumeração. Se o intervalo no 3 está aberto, significa que ele é só um referencial, ele não pertence ao conjunto. Então, eu vou começar do inteiro seguinte, que no caso seria o 4. E o pós-4 seria quem? O 5. O 5 pertence? Pertence. Como é que eu sei, professor? O intervalo nele está fechado. Então, ele não é apenas uma referência, mas sim um número pertencente ao conjunto que está sendo trabalhado. Logo, eu posso dizer que os inteiros que pertencem a essa situação seria 4 e 5. Ok? Então, 4 e 5 são os inteiros que pertencem ao conjunto B menos A. Ok, pessoal? E, galera, temos aqui mais um outro exemplo para a gente aqui estar se divertindo. Então, olha o que diz aqui o exemplo. Dados conjuntos A e B, e nesse caso os conjuntos foram dados na forma de uma sentença, certo? Assinale a sentença correta. Aí ele diz que A união de B, intersecção de B, intersecção de B, e deu aqui algumas situações. Beleza, vamos descobrir quem é a união e quem é a intersecção. Eu vou aqui colocar o conjunto A. O conjunto A diz que é maior do que 2. Se é maior do que 2, intervalo aberto no 2 e eu vou achurar toda a parte direita da reta. O conjunto B diz aqui que é menor do que 4, então intervalo aberto no 4 e eu vou achurar toda a parte esquerda da reta. Logo, a união de B, certo? Foi o que eu disse, na união eu trabalho sempre com as extremidades. Então aqui intervalo aberto no 2, intervalo aberto no 4. Logo, a união entre A e B vai ser este conjunto aqui. E quem é esse conjunto, professor? Como aqui está em sentença, vamos resolver aqui ou escrever em forma de sentença. Seria x que pertence aos reais tal que 2 é menor que x, que é menor do que 4. Porque x está compreendido entre eles. Então, o 2 é menor que x e x é menor do que 4. Porque tudo que está à esquerda numa reta numérica é sempre menor do que aquilo que está à direita. Então, essa seria a representação de A união de B. Aqui ele diz que A união de B é igual a 2 menor que x menor que 4. Bingo! Essa é a nossa alternativa correta, ok? Não há nem a necessidade de efetuar as outras. Tranquilo, pessoal? Então, mais um exemplo aqui para a gente fixar melhor esse conteúdo. Sendo A e B, determine A menos B, ok? Quem é o conjunto A? Ó, intervalo aberto no menos 5, fechado no 4. Então, vai ficar mais ou menos isso. Aberto no menos 5, fechado no 4. E aqui eu vou achurar. Quem é o conjunto B? O conjunto B, aberto no 3. No 3 não, perdão, no menos 3. Então, aberto, o menos 3 ele vai ficar aqui, entre o menos 5 e o menos 4. E aberto também no 7, que fica à direita do 4. Tá aqui. A menos B, quem vai ser A menos B? O que foi que eu disse a vocês? Na subtração de intervalos, eu sempre busco logo a intersecção entre os intervalos. E a intersecção, nesse caso, é essa região, que é a região que vai ser
retirada. Então, no conjunto A, sobrou quem? Sobrou isso aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui vai ser o intervalo que vai de menos 5 aberto até esse intervalozinho aqui, ó. E o que foi que eu disse? Se está aberto, vem fechado no menos 3. Então, o conjunto A menos B vai ser esse intervalo, um intervalo de extremidades menos 5 e menos 3. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima. Pois é, então, pessoal, nossa aula chegou ao fim. Espero que de fato tenham entendido, tenham compreendido, certo? Como eu disse no início, não se acane. Se tiver dúvida, pode ligar, pode perguntar. A gente está aqui para esclarecer e tentar deixar tudo o mais claro possível. Então, e já um forte abraço, até a próxima, fiquem com Deus e bons estudos e sucesso a todos vocês.